Bom dia! Você só irá ouvir esse vídeo com as palavras de Deus pela manhã. Então é bom dia. Um bom dia para você. A paz do Senhor. A paz de Deus na sua vida. A paz que excede todo entendimento humano. Não significa não ter aflição, não ter problema ou dificuldade ou algo para ser resolvido. Mas quem está comigo e com você é maior do que aquilo que está ao nosso redor, que vem nos abater, diz o Senhor. A primeira palavra que eu libero em nome de Jesus, como me deu ordem o Senhor, como assim o Espírito Santo de Deus me revela, é que será feito como você creu. Será feito como você creu. Você vai ver nessa passagem comigo que Jesus reconhece a fé deste homem. A primeira coisa, como estamos fazendo pedidos a Jesus? Esses pedidos é do nosso tamanho ou é do tamanho do que a vida de Jesus carrega? Porque ele diz: seja feito como você pediu, como você creu. Mesmo sem ver, você creu, diz o Senhor. Então, a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 8, e outra coisa. Diante das pessoas, temos reconhecido o que elas têm ofertado em nossas vidas. Você já entendeu que Jesus, ele está dentro de você? Que eu e você sempre tem algo a oferecer neste mundo. Tem algo para fluir, tem algo para transbordar da presença de Deus. Você que já decidiu viver para a glória de Deus, obedecer a Deus. Pedidos inesperados chegarão até você. E o que você fará? O que você tem? O que você tem, diz o Senhor. Eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho de farinha. Eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho de farinha. E eu penso, por causa do meu cenário, vai ser a minha última refeição e depois dessa última refeição eu vou morrer. Porque é uma leitura do cenário. É o que você tem na vasilha. É o que você tem no armário. É a sua limitação. É as suas possibilidades. Você tem consciência da dificuldade financeira, física, territorial que você tem. Mas a palavra de Deus hoje vem dizer a mim e a você, e é quentinho do céu, que nem íamos falar sobre a farinha da panela e o azeite. Não. É que não irá acontecer como você pensa. Deus te sustentará neste ambiente, diz o Senhor. Neste deserto, na tua casa. E agora me lembra o Espírito Santo que uma irmã minha profetizou essa palavra. Eu não vou dizer o nome, porque de verdade eu não lembro exatamente quem falou assim do Espírito Santo. Ele me confirma agora essa palavra. Que não vai haver falta, não vai haver morte dentro desse ambiente, dentro da tua casa, diz o Senhor. Porque na tua casa habita
a palavra de Deus. Habita Jesus Cristo. E essa presença é abençoadora. Ele atenderá não só as tuas necessidades, como também a dos teus filhos, diz o Senhor. Aqueles que dependem de você, diz o Senhor. Vai passar por você. Não vai alcançar a morte dentro da sua casa. A escassez não vai habitar dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus, ela manterá a vida dentro desta casa. E não haverá fome. Aleluia, glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado, diz o Senhor. 10.000 à tua direita, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas eu e você, porque eu recebo em nome de Jesus essa palavra, não seremos atingidos. Mas por quê? Por que não seremos atingidos? Porque estamos no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente temos descansado. Temos dito que Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, glória a Deus. Por isso, porque a nossa confiança está em Deus. Nós não temos buscado em Baal. Nós não temos nos afligido sofrimento para ter a atenção. A gente não está indo no banco com uma historinha mal contada, com uma historinha de sofrimento, para que eles tenham misericórdia de nós. A gente está indo para os pés de Jesus, chorar e falar das demandas físicas, das demandas da alma, das demandas do nosso coração, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se Deus tem permitido pessoas, coisas, empresas, bancos, líderes frustrar você, é porque Ele quer trazer para a sua consciência: só há um Deus que tem que ser adorado. Que só há um Deus. Ser humano não é Deus. Mas existem muitos como Nabucodonosor. Criam imagens e quer que você se curve, quer que você se renda. E quando você não se submete, quando você não adora a imagem de Deus que criou de si mesmo, te lança na fornalha de fogo. Coloca a fornalha de fogo 7 vezes mais. Mas o Deus a qual Nabucodonosor desafiou, ele passa contigo na fornalha de fogo. E ao invés de vergonha, o que os inimigos esperam, Deus traz honra para o seu nome. O nome de Deus é glorificado. As nossas ações glorificam o nome de Deus. Escolhermos nos humilharmos, escolhermos perdermos fisicamente, materialmente, mas não nos render ao conselho do diabo, ao disfarce da serpente. Aleluia, glória a Deus. Fala, Espírito Santo. Pode fluir. Fica à vontade. A não cedermos à sedução da mulher de Potifar, que é o quê? A sedução do mundo. Aí nós não nos constituímos inimigos de Deus. Porque não cedemos à sedução do mundo. Não deitamos no colo de Dalila, porque valorizamos a presença. Valorizamos o céu. Mas, Lília, eu vou perder essa mesa. Mas, Lília, eu vou ser demitido dessa empresa. Eu hoje estou sendo muito trabalhada no interno. Já fui hoje cada vez mais.
para não ter medo da maldade. Quando Deus diz para Jeremias, não temas a ninguém, na versão NAA, porque eu estou com você para te livrar. Eu experimentei isso por esses dias. Livramentos do Senhor. Ele atrasou os carros de Faraó e não deixou com que me alcançasse. E eu só discerni depois que tudo passou. E eu me constrangi com tamanho amor, porque eu vi nas situações, e a palavra que ele libera para a sua igreja, você também verá a presença de Deus te livrando do mal, te livrando dos planos maus, malignos, diabólicos, de Caim, de Herodes e de Nabucodonosor. E Deus tem me ensinado, ainda que eu permita tu entrares em alguma situação, confias em mim, o meu nome será glorificado, não o nome de Lilian. Lilian é humana. Lilian tem medo como você. Lilian fica triste como você. Mas a palavra de Deus ativa em mim a alegria, a confiança, a esperança. A palavra de Deus me dá ousadia para me movimentar, mesmo com zombaria, mesmo com incredulidade. Porque espíritos contrários não impedem Deus de realizar. Vão te perseguir, mas não vão te alcançar, diz o Senhor. E se Deus permitir se aproximar, saiba, Deus transforma em bem todo o mal que alguém possa, guiado pelo espírito das trevas, porque é ele que comanda e arquiteta todo o mal, influencia a mente de pessoas e até incorpora em corpos de pessoas. Todo o mal que, se Deus permitir nos alcançar, tenha certeza, tem propósito. Não é por acaso. Deus não é mau. Alguém falou isso pra mim. Acho que foi uma boa pregação. Ele não é mau. Ele não é mau. Ele não faz birra, pirraça. Isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de ser humano. Deus, é soberano, é grande, é amoroso, cheio de compaixão. É incrível. Valorizemos o céu. Um dia estaremos lá. Então não vai valer a pena qualquer coisa nesse mundo que entristeça o seu olhar, o seu coração. Por isso que eu peço livramento para mim, para você, para a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não queremos adorar Baal, nós não queremos agradar o diabo, nós queremos agradar a Deus. Agrada ao diabo sair da cruz, agrada ao diabo pedir fogo do céu, agrada ao diabo você revidar, mas nós, pelo poder, pela presença do Espírito Santo em nós, que nos guiará com os seus conselhos, com a palavra que vem de Deus, para que não venhamos ceder ao mal. Que o mal existe e o mal é ruim. Por isso que a gente precisa do Getsemane. Lilian não aceita o mal. A carne nunca vai aceitar o mal. Por isso que você precisa dessa conversa no Getsemane, aonde você vai tomar uma decisão que é interna, não é externa ainda. Se for possível, passa de mim. Eu gosto da versão de hoje que diz assim: passa de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feito a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, eu tenho uma vontade, mas eu quero a tua. Aqueles que creem que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e que ele vai permitir um processo de humilhação, mas que com esse processo virá resultados que eu e você pode até não saber,
mas virá. Por causa de um período de humilhação, houve libertação. Jesus venceu aí o pecado, pagou nossas dívidas, levou sobre si toda as nossas dívidas, sofreu assim, ele não merecia passar pelo que passou. Se colocou no meio, no seu lugar. Tô tentando dar uma linguagem, mas a palavra tá fugindo. Glória a Deus. Não diminua o seu pedido para o tamanho da sua mente. Tenha expectativas em Deus e em Jesus. E diga que seja feito a tua vontade. Eu não queria, mas que seja feito a tua vontade. E há livramento de Deus. Há livramento de Deus. Deus está conosco. Que você consiga vê-lo. Ver o seu agir oculto, né? Falando em uma linguagem para você entender. O seu agir invisível, mas você sabe. Foi ele que não deixou os carros de Faraó nos alcançar. Assim nos diz o Senhor. Os planos de Faraó não serem concretizados, mas a vontade de Deus, que é nos libertar, nos salvar, nos curar e nos fazer acessar Canaã. Então, antes eu não entendia e eu fico muito feliz de hoje entender. Então, eu estou recebendo do Espírito e eu estou compartilhando. Eu não estou retendo. Eu poderia entender tudo isso e ficar só para mim. Só eu vou acessar. Só eu vou saber. Ninguém vai acessar também, não. Sabe por que eu vejo que Deus escolheu Moisés e não Miriam? Você já viu Moisés questionando o que Deus estava fazendo na vida de outra pessoa? Miriam questionou. E Deus só usa Moisés, Só fala com Moisés. Já Moisés, qual era Moisés? Quem dera todos recebessem uma porção do Espírito, de Deus, da presença de Deus e profetizassem no arraial. Era esse pensamento que Moisés tinha. Moisés não era alguém que retia, não era alguém egoísta, mas alguém que compartilha. Outra palavra que o Senhor me entregou essa semana, antes de entrar aqui, que no início, quando nós somos ressuscitados por Jesus, não podemos andar só. Jesus, quando pedem para eles tirarem a pedra para ressuscitar Lázaro, depois Jesus dá um outro comando. Tirem as faixas e deixem-o ir, independência. Mas antes, tirem a faixa. Então, antes de eu chegar aqui e vim falar de Deus para você, muitos me ajudaram a tirar as faixas. Os irmãos que escreveram em livros sobre as palavras de Deus, as revelações do Espírito Santo, daquilo que receberam na sua vida, daquilo que a sua vida foi trabalhado, e ao invés de reter, compartilharam. E ao invés de reter, compartilharam cursos e a minha própria colocação debaixo da palavra, de buscar a Deus de todo o coração. Mas tinha muita coisa que eu não entendia. Então eles, que já geravam há muito tempo do Senhor, que já geravam da presença de Deus, do Espírito Santo, compartilham e eu aprendi. E a partir do momento que eles falavam, o que é que Línia fazia? Sendo bem didática, porque eu quero que você acesse. Para eu ouvi-los, não era só ouvir, eu não ia apenas fazer um curso, ler um livro. Não, eu queria saber a verdade. Eu não buscava vídeos que agradassem os meus ouvidos. Eu, de verdade, no meu coração, eu queria saber o que estava errando, porque eu queria fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus. E aí depois eu fui descobrindo na palavra que fazer o que agrada a Deus atrai o bem para mim, porque Ele só quer o meu bem, que Ele não é mau. Então, pensamentos foram destruídos. Então, foi algo que o Senhor me explicou e disse, fale na restauração da alma. Testemunhe. Fale numa linguagem clara, como eu te falo.
Deus não vai falar difícil. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Ele pega Jeremias e diz, ó Jeremias, oleiro, vaso. Você tá entendendo como Deus é? Ele vai falar de uma forma que eu e você entenda. Quantas vezes ele usa os meus filhos para falar o meu coração, para trazer uma mensagem que ele quer. Às vezes ele me leva num ambiente e ele também me dá uma mensagem. Então tenha isso no seu coração. Nós precisamos um dos outros, somos um corpo. E não podemos reter aquilo que Deus nos dá. Temos que fluir do Espírito, porque Deus quer falar. A palavra de Deus, ela muda o físico, ela muda a realidade. E Jesus, ele não está morto, ele está vivo. É por isso que ele disse, por causa do meu nome, Lilian, você, de Jesus, ele está onde? Está vivo, cheio de fé dentro de você. Aí você libera a palavra. Não é confiando em Lilian, sabe? Não, você confiando que Jesus é quem é, que diz que é. Então você libera daquilo que o Espírito gera e se tornará físico. Então é muito importante o que há dentro de você. Muito. Você pode não ter dinheiro nenhum na conta, mas o nome de Jesus dentro de você faz aquilo que não tem ter. Faz peixe, trazer moeda e pagar dívidas. Pagar impostos. Faz peixe, cair dentro da rede. Esse é Jesus. Então, este homem, ele de verdade sabe o que Jesus carrega. Olha o pedido desse homem. Olha como Jesus elogia ele. Reconhece a fé dele. Nós não buscamos reconhecimento. E aí entramos numa generalização. Alguém faz o bem pra você, você não reconhece. Alguém presta um serviço na sua casa, um serviço numa festa, um serviço no salão. E muitos, diz o Senhor, não reconhecem, não agradecem. Não andam mais milha, não faz pelo outro mais do que aquilo que foi pedido. Porque aquilo que foi pedido, irmão, todo mundo faz. Mas aquele que anda mais, aquele que faz mais do que aquilo que foi pedido, não é todo mundo. É alguém que frutifica da presença de Deus. É alguém que acorda e diz assim, Deus, glorifica o teu nome. É esta pessoa que acorda e diz, Deus, glorifica o teu nome. Porque as suas ações, né? Os 3 jovens entram na fornalha de fogo. Daniel entra na cova de leões. Por que o nome de Deus foi glorificado? A ação deles diante das situações. Não temeram o mal. Não quiseram preservar o que tinha para agradar a homens. As ações deles fizeram o nome de Deus ser glorificado e conhecido. Todo mundo faz o que é pedido. Mas alguém que frutifica da presença de Deus, que sai da sua casa e diz assim, glorifica o teu nome, vai ouvir do Espírito Santo. Faz isso nessa situação. E aí, quando a pessoa que vai ser abençoada pelo conselho do Espírito, que não fala de si mesmo. Se você tiver na sua mente que ninguém entra no meio do seu caminho por um acaso, você vai ouvir histórias como do homem do tanque de Betesda. E você vai fazer algo da parte de Jesus, porque Jesus está em você. Jesus não vai colocar alguém no caminho que você não possa socorrer. Naquele momento, naquela situação. Você entende? Que quando você sai de casa, Deus quer ajudar alguém. Deus quer consolar alguém. Deus quer abraçar alguém. E esse alguém é alguém ligado, unido. Pai, Filho e Espírito Santo. Não há divisão no céu. Divisão é coisa do diabo. E o Espírito vai dizer, faz isso. E você glorifica o nome de Deus quando faz. Porque as pessoas ficam surpresas. Não é normal aquilo que o Espírito Santo manda você fazer. Não é normal.
Que o normal todo mundo faz. Aquele que faz mais do que aquilo que é pedido. Glorifica a Deus. Porque as pessoas veem, de verdade, vem a imagem do Filho. A imagem de Jesus Cristo. A sua semelhança na nossa vida. Quando fazemos mais do que aquilo que é pedido, diz o Senhor. Então, vamos entrar aqui. E também o Senhor me deu uma palavra sobre José. E quando ele explicava da questão de José, era sobre injustiça. Presta atenção. Você vê que Potifar prosperou por causa de quem? José estava na casa dele, então a presença de Deus com José, as coisas de Potifar está prosperando. Labão está prosperando. Mas muitas vezes, o Senhor falava sobre pagamento humanos. Os humanos não pagam injustamente. São injustos nas suas sentenças. Você trabalha numa empresa para você entender essa palavra, porque Deus foi muito fiel e objetivo. Fale sobre injustiça trabalhista. Lembra do povo no Egito? É essa palavra que você está quase entendendo. O que os homens não fizeram. Roubaram de você. Deus trará muito mais para as tuas mãos, diz o Senhor. Quer me agradar, Líria? Não, porque o nosso Deus é justo. Ele não é injusto. Ele viu a vida de José. José foi parar numa prisão. Ele fez o quê? Esse é o pagamento que a casa de Potifar dá a ele? Botar ele dentro de uma prisão sobre uma acusação e uma culpa que não é dele? Foi um julgamento correto? Não foi. É por isso que Deus disse a Jeremias: não temas a ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Livrá-lo da injustiça, livrá-lo dos planos malignos, livrá-los dos planos maus, diz o Senhor. Então José, ele merecia ou não merecia um pagamento top pelos seus serviços? E o povo de Deus que trabalhou no Egito? Deus ia colocar Canaã nas mãos do seu povo. Expulsar quem estava lá, os inimigos, que estavam praticando maldade, e colocar nas mãos do seu povo. Quem não acessou foi porque não creu. Creu que ia morrer. Creu que iria ser devorado. Creu nos inimigos maiores. Então não creu em Deus. Não reconhece quem é Deus. Sua mente não está firmado em Deus. Em quem Deus é. Não creu em Deus. Quem pensou que ia morrer no deserto? Quem disse Deus nos trouxe aqui para morrer? Conhece o caráter de Deus? Crê em Deus mesmo? Não crê. Como que ele vai tirar tudo do Egito? Ele disse um bocado de coisa e agora a gente vai morrer no deserto. Não crê. Mas os que creram, acessou. Deus colocou Canaã nas suas mãos. Deus os favoreceu. A presença de Deus abriu o caminho, expulsou o inimigo. O céu trabalhou em favor do seu povo, porque o que Deus falou, ele cumpre. O que Deus falou, ele cumpre. Então, o que foi parar nas mãos de José? A riqueza do Egito. Ele ganhou uma casa, ele ganhou, naquele tempo, né, as carruagens, mas vamos dizer pro tempo de hoje. Ganhou carro, devia ter um bom território lá no Egito, uma bela casa, esposa, filhos. Então aquilo, toda a injustiça territorial e física, Deus trouxe para as mãos de José. Me diga aí, que network José tinha? Não, ele tinha um espírito excelente. Aonde ele passava, ele glorificava o nome de Deus. Mas quem colocou uma esposa nas suas mãos, Linha, foi Faraó, sério? Você precisa ver Deus nas situações. Não foi Faraó.
Deus criou todo o cenário, deu sonho para Faraó. O sonho que Deus deu a Faraó, Deus deu a José quando ele tinha 17 anos. Vê? Então foi Faraó que botou a esposa nas mãos de José? Foi Faraó que deu filho? Foi Faraó? Não. Ninguém sabia interpretar aquele sonho, aquela revelação. Só José. Coincidência, né? Não, é Deus. Era ele o escolhido. Era ele quem Deus colocaria nas mãos. Deus tinha-o preparado. Ele não seria injusto, ele seria justo. Ele não praticaria o mal. Ele continuaria fazendo o bem, mesmo tendo sofrido maldade. Então, quem colocou nas mãos de José, muito mais do que Potifar poderia oferecer a ele, quem que colocou na mão de Caleb, de Josué, Canaã? É isso. É Deus que trará a justiça, que os homens não trouxe para você entender essa palavra. É Deus quem te dará. Por mais que a vida, o percurso nesse mundo tenha sido injusto, a palavra de Deus vai se cumprir. E Deus trará aquilo que é impossível a olho humano. Um escravo se tornar governador. Um escravo se tornar administrador. Um escravo sair de dentro da prisão. Um escravo ter uma bela casa e arrumar território para sua família. É nesse reino. E ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Ele diz em Mateus capítulo 8, verso 6, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ó a história. Jesus está ouvindo. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Esse é o plano de Jesus. Eu vou lá curá-lo. Eu vou lá. Olha o que o homem manifesta em palavras. Só quem sabe o que Jesus carrega gera essas fé. Tenha uma coisa na sua mente. Aquilo que o Espírito tem gerado em você, muitas vezes não pode ser compartilhado. Sabe por quê? Porque se tu disser que é tudo que você tem e que você vai dar tudo, como aquela viúva, as pessoas vão dizer, é loucura, tu vai passar fome. Se você tem um coração arrependido, arrependida, abandonou os maus caminhos e aí decide, eu vou restituir, eu vou pedir perdão, as pessoas vão dizer, loucura! Tu vai dividir o que tu tem com os pobres. Tu vai pegar as suas riquezas e dar 4 vezes mais aquilo que foi roubado. Zaqueu. É por isso que o que Deus tem gerado no seu coração, primeiro você faz, depois você compartilha. Porque é o quê? Loucura. Imagina Jesus. Gente, eu vou pra cruz. Vocês vão me pegar. Vocês isso, vocês aquilo. Embora ele falasse que ia morrer, ressuscitar, os discípulos não entendiam. Mas, depois que tudo aconteceu e ele ressuscitou, eles entenderam. Então, nem sempre Deus vai deixar a gente entender os seus planos. Ele pode até revelar. Bora. Ele revelou o sonho para José, não revelou? Mas ele disse que lugar seria, como se daria, o que era aquilo. Não. Ele não disse. Ele só revelou. Mas como ele faria, como se daria, embora a gente possa perguntar, né? Maria perguntou, então a gente pode perguntar. Como se dará isso, Senhor? Como se dará isso? Visto que eu sou tão limitada. Visto que eu não tenho network. Visto que isso e que aquilo. Você está falando da sua limitação, do seu cenário. Você não está duvidando da palavra. Como Zacarias. Como terei certeza dessa palavra?
Por isso que o anjo deixou ele calado. Lilian chegando aqui, eu até te entendo, né? Que diz, fala em nome do Senhor. Mas um anjo que assiste diante de Deus. Mas creia nas palavras de Deus. Aqui não é sobre Lilian, é sobre Jesus Cristo. Não estou dizendo que você está como Amã, né? Cheio de malignidade dentro de você. Cheio de malignidade, Amã estava, mas achava, eu vou ser honrado. Vou receber coroa. Vou receber vestes. Era o que Amã pensava. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi para Mordecai toda aquela honra. Alguém que lutava por aquilo que Deus ama, o seu povo. Alguém que colocou a sua vida em risco pelo bem-estar da família e do seu povo. Alguém que se humilhou para interceder. Veja, ambos têm acesso. Amã tem acesso ao rei e levantou um decreto para planos de maldade. Mordecai tem acesso à rainha Esté e não pediu por si. Pediu para salvar o seu povo. Pediu pelo seu povo. Ele disse assim, ó Esté, vem cá. Tu não sabe não, é? Amã tá fazendo uma forca para mim. Fala aí com o rei. Eu amo as palavras de Deus na palavra de Deus. Ela me mostra que aquilo que é físico não é maior que ele. E que confiar nele é a melhor escolha que um ser humano pode fazer nesse mundo. Que se tiver que abrir mão de água, é melhor abrir mão. Mas não abrir mão da presença. Porque Deus é incrível. E ele vai se mostrar para você. Ah, Lilian, como assim? Ele disse. Esse povo que eu tirei do Egito, fiz prodígio, manifestei minha presença com as minhas mãos poderosas e agora continua insistentemente me provando mais de 10 vezes. Após não vai entrar, não? Então não foi do nada. Não, esse povo viu o poder de Deus. Experimentou dos seus livramentos, das suas providências e ainda assim ousou duvidar do próprio Deus. Veja, quando você diz assim, não, é porque ele me tirou do Egito e vai me deixar morrer no deserto. Você está dizendo o quê? Que Deus é mentiroso? Que é como um ser humano que te dá uma palavra e volta atrás? Não conhece Deus. Quando Deus diz assim, não saia da porta, fique na porta. Que porta ali? A porta da espera. A porta de como se dará isso? Como vai acontecer? E eu tô falando de algo que ele me ensinou a praticar e eu tenho praticado. E muitas vezes, como minha irmã compartilhou, mexe com a nossa estrutura humana, a gente fica aperreado, a gente fica querendo ficar perturbado, porque a gente fica confiando em Deus e parece que Deus chega 10 minutos antes de fazer o gol, antes de acabar o intervalo, antes de acabar o jogo, e a gente fica, Senhor, teve um negócio que Deus fez por mim, e eu falei com todo respeito e todo temor, não é? Não era como um ar de reclamação, esse espírito de reclamação. Porque eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz com o que ele fez, assim, sabe? Um dia antes, vê? Que eu disse, Senhor, o Senhor não podia ter mandado ontem. Menino, que perrengue que eu passei. Então eu falei assim, nesse tom, sabe? Não é tom de cobrança, não. Porque ele é soberano, ele é Deus, ele faz como ele quiser. E ele nos prova mesmo. Mas eu falei assim, puxa, pai, bem que o Senhor podia ter mandado ontem, né? Que perrengue. Mas por quê? Porque tem situações que Deus vai fazer você passar para saber se a gente vai correr atrás de Baal ou se a gente vai clamar a ele. O que é que você está fazendo agora nessa situação? Tá indo correr atrás de quem? Não, primeiro é Deus. E é ele que diz o meio pela qual ele vai mandar. Pela qual ele vai fluir, ele vai aparecer. Ele vai manifestar seu poder, sua vontade soberana. Então, este homem diz, né? Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo, eu vou lá. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Ele só queria uma palavra.
Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Então, às vezes, irmãos, alguém faz uma atitude diante de você inesperada. E a gente fica naquela soberba, né? Naquela generalização. As pessoas, não é que alguém está buscando validação, reconhecimento. Mas você reconhecer o serviço do outro, o trabalho do outro, o que o outro fez por você. Vamos dizer que você tem um compromisso às 10 horas da manhã e alguém decide para te favorecer, para te atender, porque você tem que ter lá de 10 horas da manhã e abre de 9 esse estabelecimento. Mas se você for de 9, você não vai poder estar no compromisso às 10. Aí alguém diz: eu vou abrir às 6, mas eu vou te atender. Mas eu vou fazer. Mas eu vou te ajudar. Aí você vai, né? Aí você vai. Essa pessoa se predispõe, vai lá, te atende, te ajuda, faz algo por você. E o que você vai fazer? Tchau, viu? Muito obrigada. Reconhecer que o outro ama o que faz. Ver o dom do outro, a disponibilidade, a empatia, o amor, a solidariedade. Ser voluntário naquela situação, porque não é obrigação. Se o estabelecimento abre às 9, ninguém tem a obrigação de chegar às 6, mas a pessoa se voluntariou. Aí vamos lá, segundo momento. Aí você tem que pagar pelo serviço. Se você pagar pelo serviço, é o que todo mundo faz. Como eu vou glorificar a Deus nessa hora? E se o Espírito Santo disser no teu ouvido: pague mais? Você faria? O que você faria? É isso, irmãos. Fazer mais do que aquilo que é pedido. E reconhecer o favor, a graça, aquilo que outras pessoas também nos prestam de serviço. Abençoa as nossas vidas. Muitas vezes somos tão egoístas: não, vou pagar só o que deve. Você não reconhece que o outro se disponibilizou a não dormir mais, a se acordar mais cedo, a te atender, a te ajudar no teu sonho, a te ajudar na tua realização, a te ajudar no projeto. Não. Não que a pessoa vem buscar isso, porque a gente vê pela pessoa se a pessoa busca isso ou não. Mas é de nós, irmãos, valorizarmos aquilo que as pessoas têm de bom. Jesus está elogiando ele. Jesus está reconhecendo que a fé dele ele não encontrou nem lá, em Israel. Jesus podia ter ficado calado, não é? Mas Jesus é muito bem resolvido na identidade. Ele não tem problema em elogiar. Quem tem problema em elogiar, geralmente, tem muito problema com inferioridade e com inveja. Então, trata isso, em nome de Jesus. Porque alguém livre, focado no seu propósito, não tem problema de reconhecer o que o outro carrega. Não tem. Que honra! Receber a mãe do meu Senhor! Né? Isabel, pensei, sou tão abençoada como tu. Tô gerando também do impossível. Também aqui, eu do Espírito, cheio do Espírito Santo. Ela não fala isso. Ela não se sente inferior. Não. Ela não se sente melhor. Não. Mas ela se sente agraciada de receber na sua casa a mãe de Jesus. A mãe do Filho de Deus. Que Deus levante pessoas mais assim. Que glorifiquem o seu nome. Bem resolvidos nas suas identidades e curados
por Deus. A palavra do Senhor diz, que Jesus fala, né? Em Israel, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado, diz o Senhor. A outra palavra para encerrarmos foi o copeiro, que foi restituído quando José, ele tem a revelação ali do que significa aquele sonho. Em 3 dias haverá uma restituição. Ele perdeu a posição, ele perdeu o acesso ao rei, não é? Ele servia ao rei, mas haveria uma restituição. Aquele copeiro estava dentro de uma prisão. Mas ele seria restituído em 3 dias, diz a palavra de Deus. Lá em... Só um minuto. Lá em Gênesis, capítulo 40, verso 13. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. As coisas voltariam ao normal. As coisas voltariam ao seu lugar e ao seu normal e ao seu funcionamento, diz o Senhor. Eu não sei o que saiu do lugar, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que na sua vida, qual é essa área. Traga para sua consciência, porque é o que Deus está falando para mim, para você. Que haverá o quê? Estabilidade, restauração ao estado original, a como que era antes, né? Aqui as coisas estão fora do lugar, como estava. E através da visão ali é revelado a Ezequiel, cada osso se juntando ao seu osso, conforme Ezequiel liberava aquilo que ouviu de Deus. Então as coisas foram voltando ao lugar e também houve vida no cenário. E aquilo que antes estava morto foi levantado em vida. E é o que eu profetizo sobre a tua vida, a tua casa, as tuas finanças, a tua saúde, o teu relacionamento conjugal, o teu relacionamento com os teus filhos, que aquilo que saiu do lugar voltará ao lugar, diz o Senhor. O acesso que você perdeu retornará para você. Será restituído, será restaurado. Aleluia, diz as palavras de Deus. Ele perdeu aquele acesso, ele perdeu aquela rotina, mas ele foi restaurado e tudo voltou a ser como antes. Ou seja, houve o quê? Estabilidade. Houve o quê? As coisas voltaram para o seu lugar, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.